Olá, estamos aqui no Estúdio Saleta para mais uma entrevista dessa série que a gente tá fazendo. Estamos aqui em Belo Horizonte, Brasil. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de rock no Brasil com o Pablo Cannon. O Pablo que é guitarrista, né? Isso mesmo. Aí da banda Tio Lizzy. Isso mesmo, que era cover de Tio Lizzy e hoje, né, faz um rock diversificado. Então, Pablo, vamos falar de rock. Então, primeiro, rock nacional, né, que virou esse rótulo, né, o rock BR. O que você acha que são as características mais marcantes, assim, do nosso rock? Olha, se a gente for pegar o início do rock nacional, né, a gente tem os anos 70, né, com aquela psicodelia dos Mutantes, né, com o hard rock do Patrulha do Espaço, da Casa das Máquinas, etc. Nos anos 80, né, a gente veio aí com o rock mais, de um lado em Brasília, mais intelectualizado, com protesto contra o regime militar, e do lado do Rio de Janeiro, o rock de Bermuda, né, com a Blitz, com Paralamas do Sucesso, com aquelas músicas mais felizes, etc., né, fazendo justamente o contraponto entre um e outro, mas colocando a sua identidade local na sua musicalidade, né? E a partir dos anos 90, com acho que um pouco mais de inserção do material americano, do grunge, etc., aí veio, né, com a decadência da banda dos anos 80, veio Raimundos, etc. e tal, já com um perfil mais sarcástico nas músicas, né, mas também com um rock mais pegado, né, com mais hardcore, né, no sentido musical. E os anos 2000 a gente tem uma prevalência no início do CPM 22, etc. e tal, e depois terminou com Restart, e hoje a gente não sabe o que tem, porque tá muito diversificado. Isso é bom, né? Porque atende a todas as tribos e etc, né? Indo um pouquinho mais assim, passo a passo. Então vamos começar os anos 70, né? Isso. Tem os Mutantes que pegaram aquela coisa que... Muita coisa que vinha de fora. Isso. Mas... tropicalizou, né? Isso. O Mutantes, na realidade, eu brinco até que ele, dentro do Brasil, ele é muito subjugado, não tem a importância que realmente deveria ter, por se tratar, talvez, do Pink Floyd brasileiro. Não comparando com a genialidade do Pink Floyd, mas os Mutantes eram gênios, porque eles trouxeram para o Brasil a musicalidade do rock psicodélico, até alguma pitada de progressivo, mas tropicalizando, né? Brincando um pouco com o Pink Floyd. Quando a gente fala de rock progressivo no Brasil nos anos 70, a gente tem a banda O Terço, né? Que tocava, inclusive, o Sérgio Rintz, que é guitarrista, e também tocava o Flávio, né, Venturino, do 14 Bis, etc., que também pegou aquela musicalidade que veio do rock inglês e colocou na música nacional, né? E nos anos 80, que a gente tem aquela coisa toda, né, do grande rótulo rock brasileiro dos anos 80, é a Legião, é o Capital e tal. O que contribuiu para essa efervescência nessa geração, né? A coisa do disco, né, o momento político que o país passava, né, saindo da ditadura. O que você fala desse período? Na realidade é o seguinte, né, brincando com aquele contraponto do Rio de Janeiro com Brasília, o rock de Brasília, essencialmente, ele veio do punk, né? Aquela essência do protesto, até nos filmes do Renato Russo era bem latente, né? Aquela visão deles do punk rock inglês, com Sex Pistols, etc., que era bem ácido, né? Com relação à sociedade conservadora da época. A gente tem, principalmente na Legião Urbana, e numa banda que muita gente não conhece, eu falo dos meninos, tá? A Plebe Hood, que também tinha uma letra mais ácida, né? Mais política, né? Tínhamos aí depois o Capital Inicial já naquela onda mais New Wave, no meio dos anos 80, né? Por outro lado, se a gente vai pro Rio de Janeiro, bem o espírito carioca, a gente tinha, né, o Paralamas do Sucesso e a Blitz brincando, né, com aquela coisa do dia a dia, das experiências, né, jovens, juvenis, aquela coisa mais brincalhona mesmo, né? E quando a gente fala de rock nacional, muita gente esquece São Paulo, mas São Paulo, inclusive, tinha um polo de punk muito forte, né? Garotos Podres, Inocentes, né? Também tinha uma similaridade com o pessoal de Brasília, tanto que apesar da Legião Urbana ter ido para o Rio de Janeiro nos anos 80, porque o Herbert Viana, o pessoal era amigo deles, o Capital foi para São Paulo, porque tinha um contraponto interessante. Em São Paulo a gente ainda tinha também os Titãs e o Ira, que também tinha uma interlocução com isso, o punk, exatamente. Não, muita. Quer dizer, o Titãs também é uma banda punk, né? E o Engenheiros no Rio Grande do Sul e as outras do Rio Grande do Sul. O Engenheiros já vem mais meio dos anos 80, né? Aquela coisa mais sofisticada, a poética diferente também que o Gessinger trouxe, né? E lá no Rio Grande
Grande do Sul tinha uma banda interessante de punk que era até engraçado, que era os Replicantes, né, do Vanderbilt, né, que tinha uma música chamada Surfista Calhorda, né, cara, que é um dos marcos, assim, do punk nacional, né, cara. Então é bem interessante. Depois, 90, 2000, a gente tem ali o Raimundos em Brasília, né, o Charlie Brown em Santos, o que mais? Aí, em Minas aqui, a gente também tem nossos representantes, né, o Skank, o Jota Quest já é mais uma onda um pouco mais pop, mas que não deixa de ser rock. Como é que você vê? Aí, 90 e 2000, vamos juntar essas duas décadas. Na realidade é o seguinte, falando de Belo Horizonte dos anos 90, teve aquele ato das bandas nacionais, né? O rock nacional estava em decadência, né? Aquela juventude que veio do Fora Collor, então o grunge, de certa forma, foi vamos dizer assim, um fluido de isqueiro, né? Para dar acendida, e as bandas dos anos 80 começou a dar uma decaída, e de repente veio o Raimundos com um rock mais ácido, né? Brincando também com a mistura do Nordeste, né? Do baião nordestino, etc e tal. Veio o Charlie Brown, que aí sim, eu acho que talvez dos anos 90 o Charlie Brown tenha a melhor poética de todos eles, porque o Chorão, apesar de não ser um grande cantor, quando eu falo no espectro vocal, mas eu acho ele um excelente compositor e ele traduziu bem o sentimento daquela geração, né? E aqui em Belo Horizonte a gente não tinha rock nos anos 90, porque o Skank e o Jota Quest, o Jota Quest com a vertente disco no começo e o Skank com a vertente reggae, né? Então, me desculpa os Belo Horizontinos. Nos anos 80 a gente tinha a efervescência do heavy metal. Não pode esquecer, né? Do Lógico. Da minha geração, né? Eu tava ali com 12, 13 anos, eu comecei a ir no Santa Teresa, ver o pessoal tocar nos anos 80. Diga-se de passagem, muita gente esquece. Teve heavy metal em Belo Horizonte, viu? Pablo, e aí anos 2000, né? Na realidade, os anos 2000, assim, você tem, no começo, na virada ali pros anos 2000, você tem a prevalência do Raimundos e do Charlie Brown, mas aí você já tem o CPM saindo da cena hardcore, quer dizer, popularizando o hardcore, que já era forte no gueto hardcore com Dead Fish, né? Com Sugar Cane, né? Que são bandas, né, representativas desse movimento. Mas aí saiu o CPM, por um acaso, a Arsenal enxergou na época, através do Rick Bonadio, é importante dizer isso. Ele viu uma oportunidade comercial no hardcore e lançou o CPM 22, aí a galerinha começou a gostar do rock mais pesadinho, de uma maneira até mais ampla, né? Veio a Pitty, eu acho que a Pitty também é um bom acontecimento dos anos 2000. Eu acho muito importante esse surgimento desse pessoal, mas não houve um abastecimento, quer dizer, o cenário mudou, né, radicalmente. Hoje a gente não sabe, definitivamente não há mais aquela coisa de 2, 3, 4 ou 10 bandas ou uma cena, né? Quer dizer, existe uma diversidade musical hoje, em 2016, contrapondo, de certa forma, a segmentação, né? Porque se a gente pegar todos os períodos, houve uma segmentação, né? Lembrando que a gente saiu de um período de, né, a gente falou nos anos 2000, a Pitty, o CPM e tal, nos últimos suspiros daquele esquema de indústria, né? Aquela coisa, partindo para um outro esquema hoje, né? Que não é mais indústria, mas qualquer um pode gravar dentro do quarto, né? Aquela coisa toda. O esquema da gravadora era no momento foi bom. Por exemplo, se você pegar nos anos 50, se não fosse as gravadoras, que ela dava chance para muita gente boa, né? Mas depois o esquema, não sei por que mudou, quer dizer, mais interesse empresarial do que interesse musical. Eu até brinco que o rock dos anos 50, 60, 70... até uma parte dos anos 80, a gravadora me parece que ela tinha uma preocupação com a qualidade musical do produto que ela queria oferecer. A partir dos anos 90 só virou business. E não dá pra entender, né? Porque na verdade, se música boa, se ela for bem produzida, bem feita, bem vendida, ela vende do mesmo jeito que uma música ruim. E a gente tem esse cenário modificado hoje muito por conta da internet também, mas a gente tem a indústria musical girando para outros lados também, né? Hoje tem o sertanejo, por exemplo, o grande, né? Sim. Primeiro, uma coisa que eu achei sempre estranha no rock foi que o roqueiro, ele meio se sentia diferente da sociedade. Até meu pai uma vez disse pra mim assim, você gosta de rock porque é música de elite. E eu nunca me vi como elite. Aliás, não sou elite não, tá? Nasci na periferia. Mas, infelizmente, o próprio segmento do rock criou o gueto. E ele excluía as outras pessoas. Segundo ponto é o seguinte, eu acho que os empresários hoje da indústria musical, de fato, não estão
enxergando o mercado como os outros empresários enxergaram. Hoje você tem grandes empresários no ramo musical, mas que ele fomenta eventos. Ele não vive da venda de CD, ele não direciona o mercado para CD, ele direciona o mercado para show. Tanto que eles nem ligam hoje de vender o CD pirata, por exemplo, numa banca, porque o CD pirata fomenta o artista dele a fazer show. Então acho que isso também mudou. Quer dizer, a gravadora antigamente preocupava em vender CD. E hoje o empresário da música preocupa em fazer show. Eu acho que isso também é um fator determinante. Olha a somatória. Gueto mais empresários que enxergam o show. Se você vai ser um empresário de uma banda de rock hoje, aí você vai tocar em Belo Horizonte. Qual a chance de dar 5 mil pessoas num show de rock e qual a chance de dar 5 mil pessoas num show sertanejo? Por quê? Porque lá atrás o roqueiro criou um gueto. Ele, tipo assim, ó, eu sou diferente. Existia isso. E não adianta. Do ponto de vista social, o rock é uma música de classe média. Ele não é uma música popular. E na realidade, música é música. Arte, ela tem que ser popular. Mas em função do perfil daqueles que curtiam o rock, transformaram ele numa cultura da classe média, fazendo com que a camada mais pobre fosse pro hip hop, fosse pro sertanejo, fosse pro funk, fosse pro forró, que são músicas que abraçam a qualquer um, independentemente da sua classe social. Beleza, então, Pablo, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Foi ótimo aqui sua contribuição pro nosso bate-papo. E você também, muito obrigado por acompanhar a gente até o final. A gente tentou aqui, né, fazer esse geralzão da história do rock brasileiro, que é muita coisa, né? A gente tem que passar em poucos minutos, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe a gente aí. Concorda com a opinião do Pablo, não concorde. Comente aí que o debate segue aberto. O bom da internet também, hoje em dia é isso, né, gente? Com certeza. Valeu, muito obrigado e até a próxima.